O Abraão era uma pessoa, inspirado por Terá, e se tornou o pai da fé, ouvindo, seguindo, crendo e obedecendo às palavras do Senhor. Essa é uma mensagem bem simples e bem clara, mas eu acredito que tão simples como ela também é reveladora. Muito bom dia para você, mais uma casa firme, mais uma oportunidade, mais um investimento para mim, para você, para que venhamos derramar, aquilo do que o Senhor tem derramado sobre nós. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço porque a nossa vida é uma gratidão. A nossa vida é uma gratidão. Onde chegamos, de onde saímos, e na verdade é de onde o Senhor nos tirou, da mentalidade que o Senhor nos tirou, do lugar que o Senhor nos tirou, das situações que o Senhor nos tirou, das pessoas que estavam nos afiando e que quantos de nós que não percebíamos e que o Senhor nos abriu os olhos para que víssemos e então saíssemos, que é também de onde o Senhor nos tirou. Quantos de nós, meu Deus, que tem uma carga, uma sobrecarga familiar, pensamentos que foram dos nossos pais, dos nossos antepassados, e que vemos ainda a força que tem sobre nós se replicando, se multiplicando e voltando, retornando, para que venham fazer em nosso lugar, para que venham falar em nosso lugar, para que venham reagir em nosso lugar, e que o Senhor nos livrou também. Ou pelo menos o Senhor tem nos dado a opção. Fora do Senhor nós não temos opção. Nós só teremos a opção de repetir, de reproduzir, de fazer igual, de seguir aquele padrão, mas no Senhor nós temos a opção de fazer diferente, de dar passos de fé, de dar condições ao Senhor, de nos levantar, meu Deus, e caminhar para a direção, meu Deus, de vitória. Quantos caminharam uma vida sempre para a mesma direção de derrota, de fracasso, de problemas? Quantos que saíam de uma depressão para entrar em outra, ainda mais profunda, pior? Mas no Senhor nós temos vitória. Porque o Senhor é a nossa fonte. É no Senhor onde está posta a nossa confiança. Eu te agradeço, meu Deus. Obrigado. Eu te agradeço por agora, te agradeço por hoje, te agradeço por essa casa firme, te agradeço pela vida de cada pessoa que o Senhor tocou e que agora, meu Deus, está comigo aqui, recebendo essa oração, orando junto. Eu consagro agora esse dia e declaro que na vida de cada pessoa que ouve, que recebe, que assiste, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha realizar uma grande obra, que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.
Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. Na segunda, nós começamos a falar de um assunto que é uma realidade na vida de muita gente. E usamos como exemplo a Agar, a Sarai, o Abraão. Que o Abraão era uma pessoa comum. O Abraão era um homem comum. O Abraão era aquele homem que ele se inspirou no pai dele. Porque do mesmo jeito que o pai dele saiu de Ur dos Caldeus, ia para Canaã, mas parou em Harã, o Abrão também, junto com o pai dele, saiu de um lugar, parou e ficou. Então, eu preciso, isso de verdade, eu vou falar para você. Isso me ajudou muito, me ajuda, aliás. E se alguns de nós soubesse fazer essa pergunta para os cônjuges, para os filhos, para os amigos, nós teríamos resultados muito melhores. Eu vou te dizer por quê. Eu já tive, por exemplo, aquelas conversas, né, que na verdade não são conversas, são discussões, em que a Iana falou para mim assim, porque isso aqui você é igual ao seu pai e tal, mas falou daquele jeito negativo, sabe aquele amor negativo? Sabe, né? Quando você fala mais para diminuir a pessoa, para atacar a pessoa, você quer ver a pessoa mal. Você não está falando aquilo com a intenção de ver a pessoa se levantando, percebendo algo e mudando, né? Porque discussão é isso. Discussão é um momento que a gente é movido por sentimentos. Então vamos falar aqui de forma mais bonita, que é um amor negativo, né? E você está atacando a pessoa. Então aquilo é como se fosse uma briga, que o que você vai achando, você vai jogando na pessoa, né? Vai jogando na face dela mesmo. Então, até para ajudar você. Às vezes que ela falou assim, porque você faz isso aqui igual ao seu pai. É porque você faz isso aqui igual à sua mãe. Porque você faz isso aqui e tal. Aquilo para mim me levava a lugar nenhum. Porque numa discussão você quer se defender da pessoa. Você não está aberto para ouvi-la. Tanto que é uma discussão, não é uma conversa, não é um diálogo. É alguém te atacando, do outro lado alguém se defendendo e contra-atacando para se defender. Então, esses dias, esses momentos, essas situações, quando acontecia, veja, o que ela estava falando tinha pontos de verdade, tinha partes que era verdade. Só que na hora eu pensava, como é que ela está falando? Ela não conhece, ela não sabe. E ela falava por histórias que ela ouviu, por coisas que ela ouviu. Mas ela não sabe, por exemplo, ela não conviveu com nenhum dos dois, né? Mas ouviu coisas já. Então, sabe quando você liga pontos? Eu acho que foi assim. Então, você faz isso. Você age assim, tal. O que isso te levou? Não me levou para lugar nenhum. Não fazia eu pensar, não fazia eu refletir aquilo. Não. Aquilo ali eu queria que terminasse, aquela discussão. Na época que eu discutia também, eu ia jogar alguns argumentos, né, que não ficariam por menos, por baixo. Como se diz, né? Se ela trucava, eu pedia 6, 9 até acabar o jogo. Mas, quando eu estava parado para ouvir a palavra de Deus,
e que a palavra de Deus me levava a olhar para a vida do meu pai, para olhar para a vida da minha mãe, para olhar para a vida de pessoas que eu trabalhei muito tempo, pessoas que eu convivi muito tempo, e analisar, peraí, o que você se inspirou nessa pessoa? O que eu estou dizendo inspirar? Não é uma coisa programada, não é uma coisa ensaiada, não é uma coisa pensada, sabe? Algo do tipo assim, eu vou me inspirar no fulano. Mas foi a realidade. Você conviveu muito tempo, você acabou pegando aquele espírito para a sua vida. Você acabou bebendo, porque era o cálice que tinha à disposição. E a gente não vai longe daquilo que a gente está vivendo. A pessoa ela tem que ter muita, muita, muita força mesmo, para ela não beber do cálice do lugar onde ela está, para ela não beber do cálice das pessoas com quem ela convive. Como que eu não bebo do cálice das pessoas com quem eu convivo, se eu for mais forte que elas? E ser mais forte tem uma característica que você vai saber agora se você é mais forte ou não. Se você é ativo em algo que aquela pessoa não é. Aquela pessoa pode falar, ela pode ter garganta, bravatas, mas você age, você é o da atitude, você é a da atitude. Esse, inclusive, é um mal da igreja atual. Tem muita gente hoje, até devido às redes sociais, que as pessoas conseguem falar com qualquer um, né? Você posta um vídeo numa rede social, qualquer um pode ver aquele vídeo. Então, é como se fosse um altar que você está pregando. É como se fosse o seu púlpito. Você grava um vídeo lá, quem vê, você está falando com aquela pessoa. Então, você pode até falar, porque eu sou assim. Porque o certo é fazer assim. Mas você está falando. Você não está vivendo aquilo. Você não está colocando força para resistir o mal, você não está colocando força para passar uma fase da sua vida, você não está orando por algo ali e se aproximando de Deus. Então não confunda você postar uma coisa como aquilo ser uma prática sua. Não. Eu posso pegar e dizer aqui, eu estou aqui, né? Então, facilitando. Eu estou nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo para se viver. E eu vender isso para você. Não é realmente o que eu penso. Mas eu posso vender isso para você porque eu estou falando apenas. Eu já estou aqui, então uma coisa valida a outra. Eu estou aqui, eu falo isso, você pode acreditar. Mas não é verdade para mim. Não é, o que você fez, o que você trabalhou, o que você venceu, o que você superou para estar aí. Nada. Eu apenas vim. Eu nunca vou poder contar na minha história, como tem gente aqui, por exemplo, que olha, eu tive que superar tal coisa, eu tive que esperar tanto tempo, eu tive que passar por tal prova, eu tive que depois esperar mais isso, porque eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, não é o meu caso. Mas, né, estando aqui, se eu passar essa imagem, ninguém está dentro de mim para saber, mas eu não vou mentir, né? Mas é o que acontece às vezes. Você vê que tem gente que está falando coisas, pregando coisas, passando, né, versões para frente que não corresponde ao que é. E o que importa é isso? Para ninguém nada, mas é onde a gente não percebe que está perdendo tempo, oportunidade na vida. Então eu posso ser a pessoa que está lá, que está falando uma coisa e não vive.
E se eu não tiver a força que eu devo ter, como que eu tenho força? Só tem um jeito aqui, ó. A palavra de Deus sendo praticada. Ontem nós lemos aquele versículo que está lá em Filipenses 3,16. Que eu digo que para mim é o meu versículo do ano. Tão somente, quer dizer, como única opção, viva de acordo com o que você já alcançou. Ou seja, o que você já aprendeu da palavra, com o que você já sabe da palavra. Essa é a opção. Então, o Abrão pegava do Terá, tanto que ele saiu com Terá, parou com Terá e se estabeleceu em Harã como Terá. Porque o Terá foi a pessoa que mais afiou. E quando a gente fala afiar, é a pessoa que mais transferiu o espírito dela para ele. Então, aí eu falei, né, como que alguns casamentos não saem do lugar porque eles não sabem despertar o melhor do outro. Um só desperta o pior do outro. Quando a Iana me apontava, me jogava na cara e me criticava, por que do seu pai, por que isso, por que aquilo, aquilo me tocava. Mas quando eu estava ouvindo a palavra e eu era levado a pensar isso, que não tinha alguém ali me incitando, me atacando, me acusando, opa, eu comecei a ver, é verdade. Olha, eu faço isso aqui igual ao meu pai. Olha, eu faço isso aqui igual aquele seu fulano com quem eu trabalhei anos. Eu faço isso igual ele. Olha, eu tenho essa atitude aqui que é igual tal pessoa que eu servi por um tempo e que eu não era um admirador dessa pessoa, eu não gostava dessa pessoa. Porque eu não achava a vida dela, nada nela não tinha admiração, mas ó, entrou em mim aquele espírito. Então, a palavra de Deus sendo pregada, sendo falada, me fez pensar. E teve coisas também que eu não entendia. Por exemplo, teve um dia que eu fui até a cidade da minha mãe e perguntei para ela, eu quis saber da história. Como foi a história dela, como foi a minha concepção, como foi a minha infância, do que eu não sei, do que eu não lembro. Para entender coisas também que eu não conseguia, detectar de quem vem, de onde vem, por que eu sou assim, por que eu tenho isso. E que me ajudou demais, me clareou pontos da vida que estavam escuros. E aí entra a fé, porque o Abrão ele teve fé. Ele foi o pai da fé. Porque o que Deus falou para ele, a base visual, a base auditiva, a base emocional que ele tinha, que era o pai dele, ele teve que romper com aquilo. E Deus não é sábio. Deus é a sabedoria. Tem coisas que Deus nos coloca como um propósito de vida, nos desvia do curso aparentemente natural, nos afasta de lugares e de pessoas, porque Ele sabe que aquilo, antes de tudo, é necessário para que nós tenhamos a nossa vida, para que eu tenha a minha vida, para que eu viva o meu chamado, o meu propósito, para que eu tenha o meu destino confirmado. Deus não tem, você não vai ver plano de repetição de destinos. Você não vê plano, mas o meu pai foi isso. Você tem que ser melhor que o teu pai. Teu pai foi muito bem, você tem que ser melhor que ele. Minha mãe foi um exemplo, você tem que ser um exemplo ainda maior. Minha mãe não foi um bom exemplo, você tem que ser. Meu pai foi assim uma tragédia, você tem que ser uma bênção.
Então, no caso do Abrão, quando Deus vem e fala com ele, Deus fala, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai. Sai do meio dos teus parentes. E veja como Deus trabalhou, que Deus nem falou, vai para tal lugar. Por quê? Porque era para ele sair e não ser acompanhado. Deus não disse o lugar para onde o Abrão ia, não foi por causa do Abrão, foi por causa dos demais. Por quê? Se uma pessoa não sabe para onde vai, ela tem que confiar em quem sabe. Então, o Abrão teve que confiar em Deus. E os demais tinham que confiar em quem, já que Deus não tinha falado com elas? E elas nem sabiam para onde o Abrão ia, porque o Abrão não sabia. Entendeu? Então, para ele não ser acompanhado, Deus não deu a direção. Por quê? Porque podia ser um lugar, como era no caso, Canaã, um lugar melhor, um lugar... Então, as pessoas não iriam pelo propósito, iriam pelo interesse. Então, vai para o lugar que eu vou te mostrar. O Abrão creu em Deus. E ele saiu. E olha que ainda o acompanhou o seu sobrinho Ló. Você vê, né? O Ló, ele teve uma convivência com Abrão. E o Ló, ele aprendeu alguma coisa com Abrão. Muito provavelmente, ele aprendeu a ganhar dinheiro. Ele aprendeu a ser um bom administrador material. Ele aprendeu a lidar com um rebanho, ele aprendeu sobre pasto. Deixa eu ver onde que o pasto aqui é melhor, deixa eu ver o que deve se fazer com o rebanho. Ele aprendeu. Por quê? Porque houve uma época que ele e o Abrão eram tão ricos os dois que o lugar que eles estavam, a terra não suportava os dois, quer dizer, não tinha pasto suficiente para a quantidade de rebanhos. Foi aí que começou a ter discussões entre os pastores de ambos e eles tiveram que se separar. Aquilo foi, na verdade, Deus permitiu aquela situação, né, para que houvesse seguidas desavenças e eles não tivessem mais como continuar no mesmo lugar. E então se separaram. E o Abrão continuava com Deus. O Abrão não estava tão, por exemplo, igual o próprio Ló, não estava interessado num lugar mais vistoso, num lugar financeiramente mais estável, mas sim em seguir o que Deus estava lhe mostrando. Tanto que quando o Ló escolheu ir lá para o lado de Sodoma e Gomorra, o Abrão teve de Deus, o lugar que você está aí, de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste, percorra, porque essa terra eu darei a você e aos seus descendentes. Então, o ponto dessa parte da mensagem, e como eu não sou alguém que estou te jogando na cara, a gente não está numa discussão, e eu não estou aqui te acusando, e não tem ninguém gritando, nem... Analisa na sua vida. Quem de fato tem te inspirado até aqui? Com quem você, neste momento, se identifica mesmo? A condição ideal, a resposta seria, eu tenho me identificado com Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei, eu creio, eu sinto que Deus me ama. Então eu tenho ouvido Deus e eu tenho tomado decisões depois de ter uma resposta, depois de ter uma palavra, depois de receber direção de Deus. Esse é o mundo ideal. Mas a gente percebe que ainda tem influências na nossa vida. Por exemplo, eu te mostro uma influência do que eu vivo aqui. As pessoas que vieram para este país por influência de pessoas
assistiram muitos vídeos. Alguém falava, aqui é assim, aqui você ganha isso, aqui você pode comprar isso. Porque aqui tal coisa funciona, porque aqui o seu poder de compra, porque aqui, você trabalha assim, você tem acesso a isso. E veio. Tem uma quantidade imensa de pessoas que veio para cá para fugir. Gente que estava com o nome sujo, gente que estava com vários problemas familiares, parentais, né, na verdade, com os parentes, sabe, não tinha mais clima, não tinha mais ambiente, gente que faliu e está recomeçando. Aí tem os asilados também, que são aqueles que não tinham mais como viver no país. Por exemplo, tem muitos venezuelanos aqui, o que mais tem na região que a gente está aqui, inclusive, é venezuelano. E aí a situação é bem clara, né? Gente que estava passando necessidade, gente que era perseguida política, tem brasileiro também. Então, eu vou numa fuga. Pode dar certo? Pode. Mas não quer dizer que vai dar certo. Tem gente que está aqui há 20 anos trabalhando para morrer, trabalhando para sobreviver. E a custo de ter perdido o casamento, ter perdido a melhor fase dos filhos, não ter criado os filhos, ter apenas sustentado materialmente os filhos. Não ter uma vida, não ter convicções. Depois de tanto tempo, alguns já não têm saúde mais. Porque você vai gastando, aquilo não se mantém, né? Se você não está debaixo de um propósito como Caleb, vivendo pela fé como Caleb, você não tem a unção que o Caleb tinha, concorda? E uma pessoa não recebe unção só por ela estar num país diferente, ela ter que trabalhar demasiadamente. Então, no seu caso, o que tem te inspirado? É o dinheiro que te inspira? Você é aquela pessoa que sempre está vendo, está tentando ficar perto de gente que é rica, gente que tem dinheiro, gente que ganhou muito, gente que superou situações? Você é uma pessoa que se inspirou, ainda que involuntariamente, nos seus pais? E talvez também não pegou o que era bom deles, mas pegou o que é ruim? Pegou temperamento, pegou personalidade, pegou um lado mentiroso, pegou o lado teimoso, esse aqui tem muita gente, esse é difícil até da pessoa reconhecer que pegou, que é o orgulho do pai, o orgulho da mãe. Sabe, de cenas que se agora eu falo, você pode lembrar de você ver teu pai por orgulho perder coisas, tua mãe por orgulho, de vocês deixarem de viver momentos, de repente de estragar um evento, por orgulho, por alguém não ceder, por alguém não ter a humildade naquele momento de fazer a coisa certa. De repente você pegou o orgulho do seu pai ou da sua mãe. De repente você pegou a dureza de uma pessoa que por um tempo foi injusta com você. Você viveu num lugar, viveu de favor, e alguém te explorou, de repente você é uma pessoa que pode ter sido até violado, abusado. Isso te marcou, assim, profundamente e não te marcou naquele tempo. Aquilo definiu você. E aí você é uma pessoa hoje que tem bloqueios e, pior às vezes, tenta reproduzir isso ou na mesma proporção ou em proporções menores, né, diluídas na vida de pessoas hoje que você tem
algum acesso, algum poder sobre elas. De repente isso te influenciou, isso te inspirou. E ainda que a palavra inspiração, você fala, não me inspira. Voluntariamente não, mas de repente, involuntariamente você está mais seguindo passos de pessoas que te marcaram negativamente, pessoas que te prejudicaram, que injustiçaram você, que pesaram a tua vida, que te fizeram mal, do que replicando as pessoas que te fizeram bem. Você que é uma pessoa divorciada, que passou anos com alguém que você diz, essa pessoa me fez muito mal, essa pessoa me fez sofrer demais, essa pessoa, ela me maltratava, essa pessoa me diminuía, essa pessoa me humilhava. Será que você não pegou isso e agora está replicando nos seus filhos? Será que você tem liderados, subordinados a você, que você faz isso também, porque fizeram com você? Será que você não é aquela pessoa que conviveu com alguém, carrancudo, que sempre estava com aquela expressão facial de quem não quer, de quem está fechado, de quem não quer fazer amigos, e hoje você, até sem perceber, você está aí também mais fechado? Eu te faço essas perguntas para que você reflita sobre elas. Isso já me ajudou demais. A ponto de eu detectar, opa, isso aqui quando eu lidei com tal pessoa não foi bom, mas eu estou fazendo igual. Eu, por exemplo, com relação ao meu pai, eu não peguei o que ele fazia, mas eu repliquei na minha vida algumas coisas que ele também não fazia. O que mais eu me vi no meu pai eram atos de marido e de pai que meu pai não tinha simplesmente. Que era, ele deixava a coisa rolar, ele deixava no automático, no vácuo. E que também para mim era normal. Por exemplo, te mostrando que às vezes a gente não pega só de uma pessoa que ela faz, mas a gente pega um padrão dela de não fazer coisas que deviam ser feitas. Por exemplo, o Terá não foi de Arã para frente. E o Abrão, até Deus falar com ele, também não foi. Então não pensa só que você pegar o padrão de uma pessoa é você fazer o que ela fazia. Mas eu até digo que muita gente, dependendo até da personalidade da pessoa, alguns, o que pegou de outro é não fazer algumas coisas, como alguns não fazem. Por exemplo, tem gente que é relaxada. O que é o relaxo? O desleixo? É você ter uma coisa para fazer, para organizar, para preparar, para antecipar e você não fazer. Está ali, está diante de você. Ó, que maravilha, você tem destreza, movimento, autonomia, saúde, cabeça, né? Eu tenho o entendimento que eu devo fazer, mas deixa uma hora, sabe? É como se houvesse um poder milagroso que uma hora aquilo vai se resolver sozinho. Aquelas situações vai se organizar, serão organizadas sozinhas. Alguém vai fazer por mim? Não. Tem bastante gente que tem esse padrão. Se você, agora não, agora está cedo. Mas tem gente, você chegar na casa da pessoa meio-dia, você vai ver cada cômodo da casa dela e cada parte de cada cômodo desorganizado. Você vai ver o trabalho dela que podia estar adiantado, ele largado. Você vai ver coisas iniciadas, talvez até pela pressão daquilo ser iniciado, sair do lugar, mas não concluídos. Quantos pegaram esse padrão?
de alguém, se inspiraram, ó. Então, quem de verdade, tá aí já, Jonatas, quem, pode colocar entre parênteses, de fato, ou de verdade, o que ficar melhor aí, te inspira. Porque se você descobre isso, você já pode mapear pontos que estão ruins e que você, opa, então eu vou mudar de inspiração. Eu vou pegar um arquétipo da Bíblia. Eu vou pegar um personagem. Olha que maravilha, a gente está falando do Abrão. Mas o Abrão, por um tempo, repita, por um tempo. Aí a gente pergunta, quanto tempo? Por quanto tempo o Abrão foi assim? Quantos anos da vida dele ele foi assim? Quantos anos? É isso aí que você pensou agora. 75 anos. Mas teve o tempo que ele falou, não vou continuar assim. Que maravilha! Porque não era tarde demais e ele acreditou, opa, eu posso sair disso aqui, ó, eu vou mudar. Não vou mais seguir, eu não vou mais me limitar ao que o meu pai se limitou. Não vou reproduzir o meu pai em mim. Se para o Abraão teve jeito aos 75 anos, tem jeito para você também, independente de quem te inspirou até aqui. Um político, um artista, um atleta, um parente, um familiar, uma pessoa com quem você conviveu, para quem você trabalhou, um amigo, um irmão, o pai, a mãe. Eu até aqui, né, não Ebenezer, até aqui foi o fulano quem te trouxe, foi a fulana, foi tal situação, foi tal lugar. Tanto que tem gente que tem a história da pessoa tá resumida à história de um lugar, à história de uma instituição, à história de uma empresa. Tem gente que trabalhou 30 anos num lugar e que você vê que a pessoa, tudo que ela fala da vida dela, ela fala daquele lugar, ela fala daquela empresa, ela fala daquele trabalho, ela fala daquela profissão. Isso é ruim? Não, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais do que o tempo que você ficou parado em Harã, porque alguém disse que era para ficar ali. Deus tem mais. Se é para nós vivermos de acordo, né, o acordo, faz o acordo, de acordo com o que você já alcançou, olha cada palavra que você tem alcançado de Deus. Deus não vem e fala, ó, até o que seus pais viveram, tá bom. Até o que você ouviu até agora de qualquer pessoa, tá bom, não. Aprendei de mim. E não é de mim o Anderson. Aprendei de mim quem? Jesus. Aprendei de mim Jesus. Então eu devo olhar para Jesus. Espera aí, o que eu posso aprender com Jesus hoje? Cada pessoa que Jesus encontrava, ele tinha um rompimento, ele tinha um desbloqueio para aquela pessoa. Aquele desbloqueio podia ser uma cura, que a pessoa até então não tinha nenhuma esperança de ter a saúde que antes ela não tinha, de andar como antes não andava, de falar como antes não falava, de ouvir como antes não ouvia, de ver como antes não via. Jesus desbloqueava aquilo, curando. Quantos chegaram perto dele? E o problema era o orgulho. E a pessoa perto de Jesus, da presença de Jesus, se humilhou. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Então, aqueles que se humilharam para Jesus, como aquela cananeia, que tinha uma filha doente, o que estava trazendo, o que estava fazendo ali uma espécie de uma redoma que não passava nada bom para aquela família,
Porque uma pessoa doente numa família, está toda a família doente. Porque aquilo traz peso, aquilo traz limitações. Então a filha doente limitava a vida daquela mulher. Por quê? Porque o orgulho criou uma redoma de que não passavam as coisas boas, mas ficava naquela situação. Quando ela chegou perto de Jesus, ela foi humilde, ela reconheceu e ela obteve cura para a filha dela. O amor ao dinheiro do Zaqueu, o Deus dele, que era o dinheiro, e os meios de chegar a esse Deus, que eram meios ilícitos, injustos, que era enganando, defraudando seu próprio povo. Jesus mudou isso nele, porque ele chegou perto de Jesus. E Jesus passou a ser a sua inspiração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente recebe Jesus, e não é receber da palavra ser pregada, mas de nós nos abrirmos, opa, tem uma inspiração maior, tem uma inspiração melhor do que aquela que eu tive até hoje, do que aquelas que eu tive até então. E seja quem foi as tuas inspirações. E eu estou repetindo aqui, trabalhando no meu limite de entendimento e de controle do que eu falo, para não ser repetitivo toda hora lembrando, não é que você quis essas inspirações, não é que você foi lá, né, e voluntariamente, deliberadamente, não, eu vou me inspirar no meu pai. Não, é o que diz a Bíblia, ó, porque assim como o ferro afia o ferro, homem afia homem. O que quer dizer isso? É o homem que está aí perto que vai te afiar. É mais fácil você ser afiado pelo teu pastor, você que está numa igreja nossa, por exemplo, que me assiste. É mais fácil você ser afiado pelo seu pastor aí, pela convivência que há com ele e não há comigo, do que por mim. Eu prego. Eu posso até ter um nível de referência para a sua vida, mas não é como o nível de quem convive com você, que passa tempo, que você está ali perto, que você vê, que você ouve, que de alguma maneira há convivência. Por isso que a gente precisa, quanto mais perto a gente puder chegar de pessoas que nós identificamos serem uma boa referência, coloca força nisso. Não coloca tanta força por outros motivos como esse. Ó, eu estou num lugar, uma coisa que para mim é indispensável. É você que está criando filhos, você estar na igreja. Eu vejo gente que muda para perto da igreja, gente que muda para cidade onde tem igreja, porque precisa daquela convivência. Por quê? Porque os filhos estão na escola, você não tem controle do ambiente que é a escola, são várias famílias que têm os seus filhos e aqueles filhos vão para aquela mesma escola onde as crianças convivem. A gente percebe aqui como as crianças chegam da escola. Eu percebo, cada dia que eu pego a Linda na escola, o que foi que ela recebeu. Eu faço questão de toda vez que eu posso buscar, eu busco. Até mais importante buscar, porque quando eu pego ela, já no carro, né, tem um ritualzinho, que eu pergunto assim, né, ela entra no carro já, boa tarde, filha, Deus te abençoe. Eu já faço uma maneira ali brincalhona de falar com ela, né, eu mudo a voz de um jeito que a gente tem em particular. E eu pergunto para ela, como foi o seu dia, né? E aí
que ela tem um momento dela que ela tem que falar como foi, né? Quando ela fala assim, ó, eu até brinco, né? Quando eu falo assim, como foi o seu dia, né? Tem uma maneira, enfim. Ela fala assim, ó, legal. Eu falo exatamente assim, né? Eu tô lá pilotando, mas falo, legal. Não vem com esse legal, não. Como foi o seu dia? Eu quero saber. Porque ela vai falando. Ah, tal fulaninha fez isso, tal fulaninha hoje sentou comigo, ah, tal fulaninha falou tal coisa para mim. É daí que você tira, por exemplo, igual eu tirei. Tirei não, ela soltou, né? Não tem essa, não tem que fazer essa força. Há umas 2 semanas, eu acho, ela se aproximou de uma menina e a menina, da mesma idade, 10 anos. Menina ali não é da classe dela, mas é da mesma série, né? A menina perguntando se ela já tinha namorado, e a menina falando que namorou, e que não podia falar para ninguém, que não era para ela falar para ninguém e tal. E que aí a gente faz aquele grupo, né? Aquele comboio, eu já peguei a mãe, falei, vamos conversar com ela isso aqui, ó, eu vou de um lado, você vai do outro. Ou seja, eu vou ali pela ponta direita, vou cruzar ali, ó, você vai chegar, subir de cabeça, vai cabecear ali na diagonal. Eu vou falar isso, você tem que ir na mesma linha. Eu falei, filho, ó, você precisa falar para essa menina que é muito cedo, que não tá certo isso, que ela não pode, ela tem que fazer igual você, ela tem que falar para os pais dela. Ela não pode ficar escondendo isso dos pais. E se ela não mudar essa postura dela, ela está traindo os pais dela. Os pais não sabem que ela foi para a escola e ela fica namorando, ela não tem idade para isso, ela nem sabe o que é isso. Isso pode levar ela a ter situações muito precoces na vida. E se ela não mudar essa postura, que é aí onde eu costurei, né, com a mãe, porque não pode um falar uma língua e o outro a outra, e às vezes ela não sabe, e aí depois ela está achando que é uma boa companhia. Falei, se ela não mudar essa postura, ela não é uma pessoa para você andar, ela não é amiga para você. Aí você vai dizer, mas às vezes vai na igreja, ouve cada coisa de criança também. É, mas a igreja vai trabalhar. A igreja não vem as crianças, vem a família, os pais, no mínimo tem uma mãe ali. Então a gente pode chamar, conversar e sentar todo mundo. Eu não posso, por exemplo, sentar com a mãe da menina lá, com o pai da menina, não sei se tem pai, inclusive. Ó, isso aqui não é o que a gente acredita. Ó, vamos nos unir então mais desse jeito. Vamos nos apegar aqui então. Tem coisa aí que tá escapando. Então vamos reforçar essa área. Como é que eu vou fazer isso lá com a menina? Como é que eu vou fazer isso com os pais da menina? Ah, eu podia chamar a menina para ir em casa, fazer ali um lanchinho da tarde? Podia. Mas se os pais não tiverem alinhados, a menina vai escapar de novo. Vai escapar de novo. Então, convivência é importante. Ah, eu não controlo com quem eu convivi, eu também não. Mas agora eu tenho acesso como Zaqueu. Eu tenho acesso a Jesus. Eu não estou nem dizendo para você, eu vou ser a tua referência. O pastor aqui, o bispo vai ser a tua referência. Não, a nossa referência é Jesus. Jesus é a nossa referência. Eu olho para Jesus. Óbvio que tem pessoas que me inspiram deliberadamente, que eu olho e falo, legal, isso aqui que eu vi em tal pessoa, olha, essa atitude que eu vejo em tal pessoa, gostei. Olha, isso aqui não é fácil de fazer, de ser, mas deixa eu olhar, deixa eu chegar perto, deixa eu aqui me aprofundar, deixa eu sentar com essa pessoa, ouvir a história dela, deixa eu perguntar que recursos que ela tinha à disposição e que ela usou, de repente eu os tenho também, eu posso usá-los e alcançar o que ela alcançou.
Abraão fez isso com Deus. Como? Quando Deus falava algo, ainda que para ele fosse difícil, como sair da casa que ele já vivia, sabe-se lá quanto tempo, como deixar as pessoas do seu convívio costumeiro e se afastar delas, porque elas já não tinham nada de bom para oferecer-lhe. Eu não falo oferecer dinheiro, sustento, estabilidade material. Elas não tinham nenhum recurso de vida. Elas não eram inspiradoras para o Abraão. E ele creu. E esse é um momento e uma oportunidade de você crer também, que Deus está falando isso com você sobre pessoas, sobre situações que você está repetindo, vivendo, sobre lugares, sobre conteúdo virtual que você vê muito, assiste muito, que você participa. Eu vou te dar um exemplo. Eu não lembro agora se faz 3 anos isso, 2 anos isso. Uma pessoa, ele era solteiro ainda, conversando com ele e tal. Falei, você tem um projeto para a tua vida? O rapaz tinha conhecido a moça. A moça estava na igreja, o rapaz estava chegando à igreja por causa da moça. Ele não era convertido, inclusive não tinha nem batizado. E um rapaz, você vê que não teve inspiração boa, ninguém foi uma boa inspiração na vida desse rapaz que ele conheceu até então, ninguém. Falei, você tem um projeto, você tem já você consegue olhar para a tua vida aqui 5 anos, o que você quer? O que você quer ser? Ele falou, eu quero ser jogador profissional de videogame. Aí eu acredito que Deus usa essas pessoas para trabalhar a minha vida também, né? Porque pensa, vai falar, você já jogou videogame? Já. Eu joguei videogame até os 13 anos. Olhem. Então você vai imaginar que videogame que eu joguei. O pessoal mais novo deve estar falando assim, não, então você nem sabe o que é videogame. Porque o que tem de videogame hoje, o que o videogame faz tal... Então, depois dos 13, isso eu lembro bem, porque foi uma fase que eu lembro. Como é que eu sei que foi até os 13? Porque eu lembro o lugar que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 13 anos, e depois que eu entrei nesse lugar que eu comecei a trabalhar, eu lembro que assim, depois eu acabei, o videogame que eu tinha, que eu era viciado. Eu acabei dando, de tanto que depois eu quis a vida de adulto. Para mim, videogame era uma coisa de criança. Então, minha cabeça, né? Aí você vai falar, não, hoje tem homem que joga videogame. Aliás, eu acho até que é mais homem adulto com mais de 18 que joga do que com menos. Eu acho, tá? Não tem esse dado, não estou cravando nada. Mas ele pegou uma pessoa que tem essa visão. Quando ele falou isso, eu pensei assim, comigo eu falei com Deus. Eu fiz um diálogo com Deus à parte, porque na mente a gente consegue fazer isso. Ele estava na minha frente. A hora que ele falou isso, eu falei, Anderson, seja imparcial. Aí eu falei, Senhor, me ajuda a ser imparcial com fulano aqui, para eu ajudar ele. Aí eu falei, eu já ouvi falar que tem gente que ganha muito dinheiro com videogame. Essa pessoa que eu estou falando tinha 20 e poucos anos, não lembro quantos, 20 e alguma coisa. Falei, fulano, fala para mim, na tua idade, quanto de dinheiro? Falei, quanto de dinheiro? Mas falei, seja sincero comigo aqui agora. Quanto de dinheiro você já ganhou, que entrou na tua conta, ou que você pegou na mão jogando videogame? Ele falou, quanto eu ganhei? Eu falei, quanto você ganhou? Não, ganhar eu nunca ganhei nada. Eu falei, não, você nunca ganhou dinheiro jogando videogame? Ele falou, não. Você já ganhou alguma coisa? Por exemplo, eu já participei de campeonato de videogame lá.
devia ter de 11 para 12, que eu ganhei. Eu ganhei ali um videogame jogando. Não ganhei o dinheiro, mas ganhei um videogame melhor do que eu tinha para como se diz, para seguir no vício. Você já ganhou alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então, não é para você. Fui imparcial, nem coloquei a minha opinião, que eu acho que isso aí não é um negócio, não é um trabalho. Para mim não é. Para mim não. Falei, se você até hoje você não ganhou nada, então você só gastou com isso. Você investiu, quanto você já, vamos falar assim, nos últimos 2 anos, quanto você gastou? A hora que ele falou quanto ele já tinha gastado com videogame, eu fiquei mal. Falei, rapaz, você podia estar com um carro, podia já ter um carro. Tudo bem, um carro mais velho, mas é um carro. Na hora até falei para ele, com um X você podia ter comprado tal carro. Então vamos lá, eu falei assim, você está no lugar errado. É gostoso, você gosta? Tudo bem, então você ter isso como um hobby, eu falei, particularmente, eu acho que não é um hobby para um homem, porque videogame te toma tempo, você fica horas ali, esse negócio de fase, agora você consegue jogar com outras pessoas, você fica ali. Você tem que ter muito, muito, muito foco para que isso não te atrapalhe. Eu falei, eu sou contra. Eu falei, mas eu não estou te dando uma direção com a palavra. Falei, agora estou te aconselhando como uma pessoa, o homem, como o pai de família que eu sou, como a visão que eu tenho. Falei, não é a palavra. Não vou dizer para você que é pecado. Depende do que você joga. Falei, mas como homem, eu não te aconselho. Eu diria para você, corte isso da sua vida. Isso só te tirou, te sugou. Você gastou dinheiro, você perde tempo. Você está aí achando que você vai ser um jogador. Eu falei, de verdade, isso aqui é igual ao futebol. Se fosse para você ser bom, você já estaria ganhando alguma coisa com isso. Você estaria ainda qualquer coisa, pouco que fosse. Então isso te tirou, tira da tua vida. E aí eu dei um conselho para ele, que eu não vou nem falar mais, porque senão vai ficar mais assim evidente o que eu estou falando. Eu falei, por que você não começa a fazer isso? Eu falei, chega mais perto. Começa a fazer assim na igreja, começa a investir nisso, em tal coisa. Esse rapaz, o pai dele, a mãe dele nunca foram pessoas, sabe, de puxar uma pessoa e dizer, isso aqui que você está fazendo não é bom. Igual o Jetro fez com Moisés. Isso aqui que você está perdendo sua vida. Você está perdendo seu tempo, seu dinheiro. Pois ele seguiu um conselho básico. Começou a vir mais para a igreja, mais dias. Deu um tempo, ele batizou. Depois outro conselho que foi dado a ele, ele pegou e começou a fazer. Esse rapaz mudou de vida. Casou, tem um bom casamento, vem construindo uma boa história. Do que ele fazia, trabalhava, mudou completamente. Está em outro contexto. Por quê? Porque mudou a inspiração da vida dele. Eu sei que a vida dele, que era uma vida bem pacata, passiva, acomodada, com resultados pífios, era muito inspirada no pai dele. Não que ele falou para mim, mas a gente que está envolvido com isso, você percebe, isso aqui, olha, a vida dele está espelhando a vida do pai dele. Ele está caminhando, inclusive, para a mesma vida do pai dele. A vida que o pai dele tem há muitos anos é a vida que ele já começou a ter. Mas tem gente que está se inspirando no patrão, no irmão, no colega. Tem gente que está se inspirando num influenciador que vende uma imagem para você comprar, mas que tem outra vida, que faz outra coisa. E o que eu digo para você? Ele não se inspirou em mim não, tá? Você vai falar, ele se inspirou em você, não. Ele passou a se inspirar em quem eu me inspiro, em Jesus. E esse rapaz que está aí, o testemunho dele está aí para quem quiser assistir. É uma pessoa que, como ele mesmo disse, o destino dele foi curado.
a vida dele foi mudada. Que ele era uma pessoa, hoje ele é outra. Ele tem outra vida, como Abraão. O Abraão era uma pessoa, inspirado por Terá, e se tornou o pai da fé, ouvindo, seguindo, crendo e obedecendo às palavras do Senhor. Essa é uma mensagem bem simples e bem clara. Mas eu acredito que tão simples como ela também é reveladora. Coloque-se em pé, por gentileza. E com os seus olhos fechados, eu quero que você reflita agora, antes de nós orarmos e encerrarmos, sobre a verdade de quem tem te inspirado. E é óbvio, a gente fala Jesus porque é a referência maior. Mas, como eu disse na própria palavra, a Bíblia está cheia de arquétipos, e não da vida inteira de uma pessoa. Eu não me inspiro em Davi. Eu posso me inspirar numa fase de Davi. Eu posso me inspirar numa fase de Jacó. Eu posso até me inspirar numa fase de Saul. Mas a pessoa que eu me inspiro é Jesus. Mas eu posso estar ali lendo uma passagem de um momento e aquilo ser uma força, aquilo ser um reforço. Olha aqui o fulano aqui ele viveu, o que ele deu. Olha o que ele superou, ele acreditou nisso, ele não acreditou no que estava diante dele, ele não se limitou. Claro. Como está escrito lá em Hebreus, vou para lá, inclusive vou ler, e você, com os olhos fechados, escute e pega para vocês também. Está aqui, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, que é fixos, em Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. Esse é o versículo deste culto. Li no finalzinho, até para aparecer a referência lá no culto. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Mais uma vez, já te agradeci antes, te agradeço agora. E eu oro para que essa palavra, para que essa mensagem leve cada pessoa, meu Deus, que até então escutou. Porque eu sei que alguns ainda não a ouviram, não pararam, não se abriram, não receberam como deviam, mas que aqueles que escutaram já, meu Deus, que já foi uma atitude, já foi uma iniciação. Eu peço que cada um que a escutou seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor para refletir, para pensar a respeito de quem vem lhe inspirando. Quem foram, quem são as pessoas que lhes inspiraram até aqui? Quem é a pessoa que lhe inspira agora? Que de repente essa pessoa vem tendo comportamentos, atitudes, reações, que ela não tinha percebido que nem dela é. Que não é algo dela, mas que ela, por tanto ver, tanto ouvir, tanto receber, tanto estar próxima, estar junto,
é como ela está agindo agora também, é como ela está fazendo, é como ela está se comportando, é como ela está agora, é o que está saindo dela, porque isso entrou. Não só, meu Deus, essa percepção, mas eu oro para que haja uma força agora. A força que o Zaqueu teve quando ele se aproximou do Senhor. E ele rompeu. E da mesma maneira, eu acredito e eu declaro que haja agora, pelo poder do Espírito Santo, uma força para que rompimentos também aconteçam. Eles não vão acontecer como um milagre, eles vão acontecer de dentro para fora. Não numa fuga, mas numa saída de uma situação que não é mais. Num apartamento, numa separação, numa quebra de vínculos, numa mudança de rumo, aquela trilha, aquele caminho, que nunca foi o caminho do Senhor e nunca foi o caminho para esta pessoa. Era a vida, era o caminho para de outra pessoa, e que ela se viu nesse caminho por conviver com alguém, continuou nesse caminho. Ela esteve nesse lugar, ela continuou nesse lugar. Quantos que com expressões que não eram suas, com posturas que não eram suas, mas eu peço, meu Deus, que o poder do Espírito Santo agora dê a essa pessoa a condição para que ela rompa. Para que ela diga não agora. Para que ela mude o rumo. Para que ela faça diferente. E então que ela faça e que ela viva a diferença. Nos abençoa, meu Deus. Eu peço, abençoa-nos. Nos dê visão, nos dê entendimento. Ainda que sejam coisas pequenas que ainda restam, nos ajuda a tirar, a remover, a limpar a nossa vida, a fazer, meu Deus, aquilo que provém do Senhor e a caminhar, meu Deus, no caminho do Senhor. Enquanto Abrão e o Abraão ouviram o Senhor, ele viveu a vida que o Senhor tinha. Ele foi abençoado, ele foi bênção. Mas quando ele não ouviu o Senhor, quando ele ouviu o pai dele, quando ele se inspirou no pai dele, quando ele se inspirou na mulher dele, ele perdeu tempo, ele perdeu vida, ele atrasou a vida dele. Enquanto ele manteve o sobrinho, enquanto ele estava com o pai, ele teve o atraso, ele teve o véu, ele teve a amargura que a mulher dele gerou. Mas quando ele dava ouvidos à tua voz, ele era bem-sucedido, ele vencia, ele construía, ele prosperava, ele era pai de multidões. E que assim seja, meu Deus, na vida de cada um de nós. Que venhamos nos inspirar no Senhor Jesus. Que venhamos dar ouvidos à tua voz. Que façamos a tua vontade e que sejamos altamente abençoados. Que nos tornemos em bênçãos, que não sejamos apenas abençoados, o que já é bom, o que já é grande, mas que nos tornemos em bênçãos, como o Senhor nos chamou para sermos. E por Jesus somos descendentes também de Abraão, co-herdeiros de cada promessa que o Senhor fez. Então também somos bênçãos para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o lugar onde fomos plantados ou enxertados. E que assim seja a vida de cada um que crê, que recebe agora essa oração, que a reproduz, e crê no Senhor, meu Pai, para viver cada um desses resultados. É o que eu creio, meu Deus, e eu declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.